Bom, agora a gente traz aqui o nosso convidado, o Victor Lima, analista da Toro Investimentos, que já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Victor, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Daniel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Toro e estar falando com vocês mais uma vez. Já tive outras participações. Uma grande honra estar aqui representando e podendo ajudar o público de vocês, as pessoas que nos ouvem. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui a sua participação, Victor, e também da Toro, é lógico, aqui, parceira aqui da BMC News. Victor, eu queria começar perguntando para você se você pode dar uma olhadinha em Ibovespa, o que você vê hoje e também o dólar, o que você está achando aí que deve rolar com o mercado hoje? Agora, posso compartilhar a minha tela ou fico sem a tela mesmo? Pode compartilhar, fica à vontade. Agora, beleza. Então deixa eu pegar o gráfico do Ibovespa aqui, já deixei separado. O Ibov ele trabalha dentro de uma estrutura de alta, que é esse canal que eu coloquei de azul, desde o dia 11 de julho, quando ele deixou esse fundo por aqui. Ele vem trabalhando dentro de uma pernada de alta. Ao atingir esse topo em meados aqui de outubro, ele faz uma estrutura de pivô de baixa. Aparentemente o Ibov, nas próximas sessões, ele tende a testar esse fundo do canal, que seria a região próxima ali de 112 mil pontos. Acredito que na próxima sessão o Ibov venha testar, buscar liquidez nesse fundo do canal, para então ir para a última pernada aqui de ondas de Elliott, né, que é um dos princípios básicos de análise técnica. Então, eu acredito que o Ibovespa, para as próximas sessões, ele seja um viés mais negativo. A Bolsa, acredito que ela venha buscar mais liquidez, então pontos mais embaixo, para depois voltar a subir. Porque a minha visão macro de curto e médio prazo é um Ibov com um pivô de alta. Então, apaguei aqui o canal de alta que eu havia desenhado, só para a gente desenhar a estrutura do pivô que eu estou fazendo desde março de 22, onde que ele deixa esse fundão que eu marco agora em julho de 22, vem deixar esse fundo aqui de novo em outubro de 22, para que a gente possa fazer essa figura de pivô de alta, e aí, quem sabe, no curto, médio prazo, a gente testar patamares de 122 mil e quem sabe testar patamares de 126 mil. Mas para antes, conforme eu falei, para testar essas regiões, esses patamares mais altos, nós precisamos de buscar liquidez próximo aqui do 112, que seria a figura de canal que eu havia desenhado. Então ele precisa cair para voltar a subir, ele precisa pegar fôlego. Então, só na conclusão, próximas sessões um viés mais negativo para a Bolsa, buscando liquidez para depois pegar um rally de alta novamente e ativar esse OCOI, que é um pivô de alta, para atingir valores mais expressivos, quem sabe no ano de 2023. Vamos ver como desenrola a parte econômica do país. Falando então agora de dólar, vou colocar no dólar futuro. O dólar futuro ele trabalha dentro de um cenário levemente altista, né? Desde que atingiu esse fundo aqui em março e abril de 2022, ele vem fazendo fundos ascendentes, ou seja, ele deixou um fundo aqui em março de 22, meados de maio, junho de 22, mais um fundo aqui em agosto e outro fundo aqui em final de outubro, início de novembro. Acredito que o dólar venha buscar próximas regiões de 5,37 nas próximas sessões, onde eu tenho marcado uma média de 200. Média de 200, eu gosto de usar ela bastante aqui dentro das minhas análises, gráficas, com um alvo, uma projeção de curto prazo. Então vejo o dólar testando região de 5,37. Para ele conseguir acionar novos topos, teria que romper a região de 5,49 para atingir outros patamares de 5,70 aqui. Para que ele possa ceder e assim a gente ter uma valorização do real ante ao dólar, ou seja, uma desvalorização do dólar ante ao real, ele tem que perder região de 50 e 50.
né, que ainda eu não vejo uma expectativa das próximas sessões, como eu falei aqui, o dólar trabalhando dentro de uma micro LTA, né? A LTA é uma linha de tendência de alta, onde eu passo a ligar fundos ascendentes. Essa é a minha perspectiva para dólar e para Ibovespa, Daniel. Legal, boa, Vitor. Queria também tirar uma curiosidade aqui com você. Vou pedir para o pessoal colocar a minha tela aqui, só para mostrar aqui que as ações da Edux, elas lideraram as perdas, devolvendo aí os ganhos recentes de outubro. Mas a ação da Cogna, ela fechou aí com menos 8%, 8,72%, acompanhando aí o movimento do seu par, e os papéis eles apresentaram valorizações na faixa de 50% desde o começo de outubro, quando as pesquisas eleitorais elas indicavam uma vitória de Lula no pleito presidencial. Queria saber, Vitor, o que você acha então, o que o gráfico mostra aí de Cogna? Perfeito, vamos lá na Cogna. Cogna vinha trabalhando dentro de uma tendência de alta, desde o fundo aqui de fim de junho, início de julho, ela vem trabalhando dentro do movimento altista. Ela aqui fez um pivô de alta, renovando essa minha linha preta, que é a média de 200, então aqui é acionado o pivô, deixa topo lá em cima, vamos caminhando a projeção aqui do gráfico. Volta a fazer fundo próximo da média de 200, vem fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui, próximo à decisão do novo governo para 2023, houve uma supervalorização ali do setor de educação, né, conforme que é um setor que pode se beneficiar com o novo governo, atingiu o topo, atingiu uma região de resistência. Eu acredito que essa queda aqui, Daniel, ela tem muito a ver com uma liquidação por parte dos players que já estavam posicionados, assim conforme você falou, acreditando em uma possível eleição, uma possível efetivação do nome do Lula como presidente da República. Então, acredito que esse movimento, após ela atingir resistência, após atingir uma máxima de 2022 e a máxima do ano, acredito que seja um movimento de realização dos players aqui junto à média de 21, mas se a gente traçar aqui no gráfico, ela ainda trabalha dentro de uma tendência de alta. Quem sabe essa queda no papel não pode ser uma oportunidade de compra para quem ainda está de fora, né? Então, esperar um próximo movimento de pivô de alta, deixar que ela estabeleça esse fundo aqui de maneira mais clara, ou seja, um fundo acima de fundo, para quem sabe armar um novo pivô de alta e continuar as buscas de preços mais valorizados. Eu acredito que essa queda, então, é uma queda de realização dos players e pode dar oportunidade de compra para quem quer incrementar o setor de educação dentro do portfólio, dentro da carteira de investimentos. Perfeito, legal, Vitor. Bom, vamos começar aqui trazendo, então, os pedidos dos nossos telespectadores. O Marcelo Gonçalves está pedindo para você dar uma olhada em Via. Via, com certeza. Outro setor que pode se beneficiar, né, com a entrada do novo governo, a gente enaltece o setor de educação, o setor varejista, setor de construção civil, especialmente focado para o público de baixa renda. Via, qual foi o espectador que pediu? Quem pediu foi... Peraí, que agora... Foi o Marcelo Gonçalves. Foi o Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Via, acredito que ela possa estar querendo fazer um pivô de alta, uma formação de um OCOI aqui também. Porque se a gente tirar o zoom aqui, Marcelo, a gente vê que Via, desde meados de 2022, ela veio ladeira abaixo. Aparentemente não. Ela cravou um fundo aqui em junho, início de julho de 22, e me parece, Marcelo, está fazendo um OCOI. Me parece estar armando um pivô de alta. Está vendo aqui que pode haver um cruzamento da média longa, que é a minha média de 200, que é a média preta, com a média de 21, que é uma média mais curta. Então, o cruzamento de uma média longa, vindo de cima para baixo, de baixo para cima, de uma média curta, pode sinalizar uma reversão de tendência aqui para mim. Então, pode sinalizar que depois de uma extensa pernada de baixa, ela deixou fundo, depois deixou um fundo mais baixo do outro fundo, tudo dentro do normal, vem testar a média de 200, volta a deixar fundo acima de fundo, quem sabe não esteja armando um pivôzinho de alta, acredito que seja a oportunidade de compra.
tanto para curto prazo, tanto para longo prazo, ter posições aí no varejo dentro do seu portfólio de investimentos. Uma oportunidade para curto prazo aqui, Marcelo, caso seja o seu interesse, de ser uma entrada para swing trade, você deveria esperar rompimento da região de 3,80. Vamos esperar estabelecer esse fundo aqui, ó, esse segundo que eu tracei, como sendo um fundo acima de fundo, né? Não pode perder a região ali de 2,57 para que então ela possa ativar o nosso pivô de alta. Legal. Vamos ao pedido então do Charles Correia. O Charles ele está querendo AES Brasil Energia. AES Brasil Energia. Essa é uma companhia que não está dentro do nosso hall de cobertura, falando de uma ação para longo prazo, viu, Charles? Nosso maior foco dentro do setor de energia é para as transmissoras. As transmissoras a gente acredita que tem, né, uma capacidade de valorização para médio e longo prazo muito maior que as demais concorrentes. Mas falando dentro de análise técnica aqui, Charles, vejo que a companhia está trabalhando claramente dentro de um canal de baixa, respeitando principalmente, mais uma vez, a minha média de 200, que é a média preta. Perceba que todas as vezes que bate na média preta, o preço cede, Charles. Então, aqui, ó, começando desse topo daqui, que eu vou sinalizar com essa setinha azul, ela sempre cedendo quando bate na média de 200. Então, bateu nesse topo, cedeu bastante, veio dentro de um rally de baixa bem extenso. O preço voltou a corrigir, ele volta a testar, né, a famosa média de 200, fazendo topo abaixo de topo, e o preço volta a ceder. Corrige um pouquinho, bate novamente na média de 200 e o preço volta a ceder, deixando esse fundo aqui, ó, lá de final de outubro, início de novembro. O preço corrige de novo e bate na média de 200 e volta a ceder. Para mim, ela tem tudo para testar esse fundo aqui, viu, Charles? Para mim, ela está trabalhando dentro de uma tendência de baixa, de curto prazo. Não vejo nenhuma possibilidade de reversão dentro daquelas figuras gráficas que a gente está acostumado, como fundo duplo, pivô de alta, ela trabalhando então dentro de uma tendência de baixa, tanto de médio prazo e também de curto prazo. Boa. Pedido agora da Aide Martins, ela está pedindo para você dar uma olhadinha em Uzi Minas. Uzi Minas, legal. Aide, Uzi Minas, todo o setor de siderurgia e de mineração, eu tenho visto ele com bons olhos, sabe por quê? Porque com a nova flexibilização ali da política de Covid-0 na China, pode estimular a demanda, primeiramente, por commodity e, consequentemente, por aço. Então, a gente tem visto aí manobras no preço do minério nas últimas sessões, uma valorização do minério. O minério, inclusive, na sessão de hoje, eu digo, né, ele fechou lá no Porto de Dalian com uma alta de 2%, pode se beneficiar com essa política de maior flexibilização lá na China. O que a gente tem de dado é que isso vai vindo aos poucos, mas eu gosto das empresas de siderurgia, acredito que seja oportunidade de compra mediante, né, a queda das principais companhias desse setor, então trazendo uma oportunidade, uma desvalorização do papel e com corroborando com um cenário econômico favorável, de vinda, né, de demanda chinesa, sabendo que aqui o Brasil é um excelente parceiro comercial da China. E falando do novo governo, assim que o Lula foi eleito candidato, o representante, o líder da China, parabenizou o Lula e falou que estava aberto para futuras negociações, então que isso possa mesmo realmente, quem sabe, beneficiar as empresas desse setor no próximo ano. Falando de análise técnica, falando de análise gráfica, a Uzi Minas, ela vem trabalhando dentro de uma tendência de baixo, só que a notícia positiva aqui é que ela deixou um fundo em final de setembro, né? E aqui, no final de outubro, ela deixa um outro fundo acima de fundo. Então, ela parece estar querendo formar aqui uma figura de reversão, que seria um pivô de alta, rompendo região de 8,20. Para mim, ela tem tudo para buscar
uma região de 10,60 para média de 200. Boa! Agora o pedido é do Guilherme Rodrigues, ele está pedindo Qualicorp. Qualicorp agora, vamos nessa. Qualicorp, Guilherme. Qualicorp trabalhando visivelmente dentro de uma tendência de baixa, fazendo topos abaixo de topos. Desde esse topo aqui de junho, ela vem trabalhando com topo abaixo de topo, uma clara tendência de baixa. Não vejo nenhum tipo de reversão de tendência. Para mim, ela tem tudo para querer testar a mínima do dia. Não vejo uma oportunidade de compra aqui no ativo. E sim, quem sabe, uma oportunidade de venda. Lembrando que para trade, para posições de curto prazo no swing trade, a gente também consegue ganhar dinheiro na queda do ativo. Então, na minha visão, Qualicorp ainda trabalhando dentro de uma estrutura de baixa. Se for fazer um trade, se for fazer uma posição nela, seria uma posição shorteada. Ou seja, quando a gente usa essa expressão, é você fazer uma venda descoberta, né? Você acreditar que o papel desvaloriza e você ganhar com a desvalorização do papel, porque você vai comprar a um preço mais alto e vai vender a um preço mais baixo. Então você vai ganhar nessa negociação, nesse trade. Para mim, uma venda descoberta. Lembrando que para fazer uma venda descoberta, cheque com a sua corretora que você utiliza a disponibilidade de BTC para você fazer short em algum papel. Muito bom. Agora, o Eduardo Leite, ele está pedindo para você dar uma analisada de Petrobras, mas ele não especificou. Tá, vamos lá, vamos agora. Petrobras é um ativo que está demandado por muitos, né? Muitas pessoas têm solicitado Petro, principalmente mediante, logicamente, ao novo cenário que a gente está vivendo. Petrobras, dentro de um cenário macro, ela trabalha dentro de uma tendência de alta, só que um ativo que vem sofrendo nessas últimas sessões com a candidatura do novo presidente. Todas as estatais, na verdade, têm sofrido depois que foi efetivamente definido qual será o próximo presidente da República. Alguns setores se beneficiados, mas os setores, as empresas estatais são empresas que vêm sofrendo. Dentro do setor de óleo e gás, a nossa querida é a 3R Petróleo. Ali, assim, a gente vem fazendo posição, caso você queira estabelecer um posicionamento dentro da commodity. Mas se você já tem posição de Petrobras, a nossa recomendação aqui dentro da equipe de análise da Toro é manutenção do papel. A gente não recomenda novas entradas do papel. Se for entrar dentro do setor, nossa recomendação é para 3R Petróleo. Então, se você tiver em Petrobras, vai ter que apertar o cinto por aí, até que efetivamente ela vai te dar uma saída técnica. Enquanto ela estiver respeitando essa minha linha preta aqui, que é a região de R$26, ela segue saudável dentro da tendência de alta. Então, acredito que você vai ter que ter um pouquinho de sangue frio. Eu deveria, para te ajudar, assim, mais especificamente, seria bom saber o teu preço médio, mas aqui dentro da nossa recomendação é manutenção de Petro e não temos novas entradas dentro do setor, vai para 3R. Ficar atento, se ela perder a região de 26, aí eu ficaria preocupado e ficaria, quem sabe, propenso a realizar o teu investimento, a tua posição. Boa. Agora, a pedido do Renan. O Renan está querendo saber qual é a perspectiva para os próximos dias de Cash 3, Melius. Beleza, vamos lá, Renan. Cash 3, depois de uma larga tendência de baixa, né, uma extensa perna de baixa, aqui eu vou colocar até em cor vermelha, desde o topo lá de julho de 21 até fundo de agosto, ela dentro de uma pernada de baixa. Aparentemente aqui, Renan, ela está querendo fazer um fundo duplo, só que ela não consegue sair dessa congestão. Ficaria mais animado, Renan, se ela consegue renovar máximas ali de 1,50, para quem sabe estabelecer o nosso W aqui, o nosso quem sabe pivôzinho de alta aqui para ela. Então, acima de 1,80 seria a região que me deixaria mais propenso a acreditar numa alta dela.
Fora isso, eu vejo o papel trabalhando de maneira lateral. Se você for procurar uma entrada em média, se não a tem ainda, procuraria próximo do suporte de R$1. Perceba que R$1 ela não consegue perder esse suporte, mas ela ainda trabalhando dentro de uma lateralidade de curto prazo. Vejo só posições mais altas, renovando ali a resistência de 1,50. Sérgio está pedindo aqui para você dar uma olhada em Magalu. Aliás, é um dos mais pedidos aqui, é Magalu. Magazine Luiza é uma das queridinhas. Lembrem, pessoal, quando eu falei de Via, o cenário é muito parecido, né? Elas estão dentro do mesmo setor, são pares, são concorrentes. Então, o cenário técnico é muito parecido. E a minha posição para longo prazo também parecido com a de Via. Para mim, eu vejo oportunidade de compra em Magazine Luiza. Mais uma vez, o setor de varejo é um setor que pode se beneficiar aí nos próximos meses, nos próximos anos. Magazine Luiza é um papel que está muito descontado, então vejo oportunidade de compra em Magazine Luiza. E também, quem sabe, querendo armar um pivô de alta, chegou aqui na média de 200, corrigiu, fazendo um fundo acima de fundo, renovando essa região desse topo aqui, Sérgio. 5,50 eu vejo com clareza uma oportunidade de compra para swing trade e também para incrementar dentro da tua carteira de ações. Eu vejo uma boa oportunidade renovando região de 5,50. O cenário técnico está se desenhando cada vez mais bonito, mais agradável, consolidando esse fundo aqui no 3,90, não perdendo esse 3,90. E indo para rompimento de 5,50, eu vejo que o ativo fica bem atrativo para a gente encarteirar e ter também mesmo como posição de swing trade. Legal, a gente já está quase no fim aqui, ô Victor, mas só pegando mais dois aqui, só para a gente encerrar. Combinado. O Rodrigo Silva está pedindo para você dar uma olhada em Agro 3, Brasil Agro. Agora, vamos nessa. Agro 3. Brasil Agro, olha só, o ativo, na minha opinião, ele está trabalhando dentro de uma região de resistência. Essa região aqui é região de máxima histórica. O ativo também trabalha fortemente dentro de uma tendência de altas. A gente tira o zoom, isso fica muito, muito claro, né? Mas ao atingir a região de máxima histórica, o ativo está cedendo. O que eu esperaria aqui para a Agro? Uma oportunidade de um pivô. Quem sabe ela testar a região de 29,30 e voltar a subir. Ou então testar mesmo fundos mais baixos, aqui como região de 26,20 para voltar a subir. Ela tem que fazer aquele movimento do qual ela já subiu, né? E ela vem buscar liquidez para armar um pivô. O pivô pode ser na região de 29,30 ou pode ser na região de 26,20. Então, ficaria atento a teste dessas duas regiões que eu citei para uma possibilidade de entrada. Vejo aqui, quem sabe, uma possibilidade de entrada para, então, efetivamente comprar a máxima história. Legal. Para encerrar, então, Genilson Nunes está pedindo para você olhar a Aeres. A Aeres. Vamos lá, Geilson. Ativo também trabalhando claramente dentro de uma tendência de baixa, testando resistência da média de 21, que é a minha média de lilás. Não vejo nenhuma possibilidade de reversão para as altas. O ativo também muito, muito, muito descontado, mas eu vejo ele ainda trabalhando dentro desse canal aqui que eu estou desenhando. Respeitando esse canal, ainda vejo possibilidade de desvalorização dos preços. Então, um viés baixista para o ativo, não vejo possibilidade de reversão. Ele, inclusive, ele pode vir testar regiões mais altas de preço, que ele ainda consolida o viés de baixa saudável, tá vendo? Mesmo que ele venha testar essas regiões de preços aqui, essas regiões de preços, eu digo, próximo ali de R$ 2,25, R$ 2,20, ele pode vir testar regiões mais altas de preço, né, que ele ainda fica com um viés baixista, ele trabalhando dentro desse canal aqui. Deixa eu só enquadrar a tela para que vocês possam enxergar. Dentro desse canal, então eu vejo ainda que o ativo trabalha dentro de uma tendência de baixa. Show!
É isso então, Victor. Queria agradecer. Você pode até voltar aqui a sua tela para a gente dar tchau. Claro. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado para Toro também. Muito agradecido aí pela participação de vocês hoje aí. Imagina, Daniel. Eu e todos os analistas aqui da Toro estamos sempre à disposição de vocês. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Para quem nos ouve, um excelente pregão. O pregão já está aberto aí, o Mercado Futuro, o Mercado à Vista abrindo em breve. Um excelente pregão a todos. E contem sempre aqui com a equipe da Toro, a gente está à disposição. Forte abraço. Forte abraço para você também. Victor